Nessa passagem que a gente viu, tem um questionamento dos discípulos que traz algo interessante para a gente pensar. É como se fosse assim, instigante. Vejam que os discípulos perguntam para Jesus se foi algum pecado do homem que deu causa a que ele nascesse cego. Isso significa uma sutileza de uma informação. Os discípulos talvez já tivessem uma pequena ideia ou uma possível intuição de que existiam vidas anteriores, porque senão não teria sentido essa pergunta. Se a gente não tem uma vida anterior, como é que nós vamos nascer? É culpa nossa nascer de alguma forma. Olha como Kardec é perspicaz de perceber naquela pergunta que está lá no meio da história que já existia alguma intuição nos discípulos para mostrar a possibilidade de uma vida anterior, né? Porque senão não teria sentido ele ser um pecador se não tem vida antes, vai pecar como? Se não, né, não teve vida. E a resposta que Jesus dá confirma também isso, porque se Jesus considerasse falsa aquela ideia, né, Jesus teria dito como poderia pecar esse homem antes de ter nascido. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que aquele homem estava cego não por ter pecado, mas para que ele se patenteasse, para que nele se patenteasse o poder de Deus, para que servisse de instrumento e manifestação do poder de Deus. Que caso aquela doença não fosse uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus jamais imporia a alguém um sofrimento que não fosse útil. Dá uma olhada, gente. E no meio da história, a gente está tão assim com o cego, com a discussão dele com os fariseus, que a gente deixa passar a beleza desse ensinamento, né? Olha, se não fosse uma expiação do passado, era uma aprovação ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. E aí Kardec explica que o meio empregado para aquela cura, né, da lama com a saliva, foi a ação do fluido curativo. Esse foi o mecanismo da cura, né? Ele fala, é assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido magnético ou espiritual, né? E aí, Kardec comenta das numerosas outras curas de Jesus. E diz que Jesus ia passando pelos lugares, muitos lugares, e ia curando, né? Então, em toda a Galileia, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, Jesus curava o abatimento, o cansaço e as enfermidades que as pessoas tinham. E aí a reputação de Jesus foi ficando muito grande por toda a Síria, né? Então, as pessoas sabiam desses feitos de Jesus, que eram as curas, e traziam doentes de todos os lugares, né? Das mais diversas, afligidos por dores e males diversos, possessos, lunáticos. Nós já vamos falar dos possessos, que era um termo muito usado lá na época de Jesus. E uma grande multidão acompanhava o mestre. E, de fato, muita gente testemunhou todas aquelas curas que o mestre fez, né? Mas Jesus só queria provar que o verdadeiro poder decorre exatamente daquele que faz o bem, daquele que tem seu objetivo em ser útil. Vamos lembrar da Boa Nova de hoje, que a pessoa não fazia nada, falava, mas, né? Até a Jéssica destacou, a força do exemplo, que é bem o finalzinho da história contada pelo Diego. E aí,
as pessoas já, assim, entendiam, não viam aquilo mais como coisas miraculosas. As pessoas passaram a admirar Jesus, e Jesus, com isso, não vou dizer foi conquistando, ele semeou seguidores, né? Não é dizer que você quer que alguém se converta para a tua religião, não é essa conversão religiosa, mas as pessoas começavam a ver a grandeza e o poder dele, né? Ele aliviava sofrimentos, ele acariciava as pessoas, então as pessoas o seguiam e ele se fez muito amado, né? E quando João Batista, através dos discípulos, pergunta se aquela pessoa era o Cristo, a resposta de Jesus não foi eu o sou. Jesus não falou que era o Cristo. Porque qualquer pessoa podia dizer, eu sou o Cristo. E daí? Jesus também não falou de tudo que ele tinha feito, daquelas curas maravilhosas. Ele simplesmente falou para os discípulos: ide dizer ao João, os cegos veem, os doentes estão curados, os surdos ouvem. O evangelho é anunciado aos pobres. O que significava isso? Que era importante que João reconhecesse o fruto pela árvore, traduzindo a grosso modo, né? Reconhecesse que era ele o Cristo, não porque ele dizia eu sou o Cristo, mas pelas obras realizadas. Um evangelho decantado a todo lugar. E a gente sabe em que condições, né? Era pregando no monte, era dentro de uma barca, não era num salão bonito com ar-condicionado, diferente. Não tinha a menor condição, e o evangelho era lastrado, né? Então ele fala: reconhecei-me pelas minhas obras, julguei da árvore pelo fruto, porque esse era o verdadeiro caráter da sua missão divina aqui na Terra. E a doutrina espírita, gente, igualmente quer provar, por força do bem que ela ensina as pessoas a exercitarem, que a missão dessa doutrina também é providencial. Porque é a doutrina espírita que acaba curando a gente dos males físicos, quando é não só da nossa necessidade, mas principalmente do nosso merecimento. Mas ela vai muito além. O espiritismo cura as doenças da nossa alma. Então, isso torna necessário que a gente tenha um olhar para essa doutrina como algo mesmo de Deus, né? Que é providencial, que vem do alto. Ela cura principalmente doenças morais. Olha aí. E aí, o que acontece? Essa é a grande contribuição da doutrina para a ciência. Porque a ciência não consegue a cura do que ela não enxerga, né? Não conseguia a cura do que ela não enxergava. O espiritismo vem mostrar, né, para quem era incrédulo, que os seus benefícios morais, né, eles avançam, eles tiram a aflição das pessoas, eles trazem novo olhar para essas pessoas que têm suas almas doentes. Então, não adiantava de nada curar o corpo. E sabe por quê? Porque a doença pode voltar para o corpo, se ela não for curada. Não. No nosso interior, no nosso espírito. Daí a gente entender a importância do merecimento. A gente já conseguiu passar pelo resgate necessário para que a gente mereça a cura do espírito, porque aí a cura do organismo vem a reboque. Ela vem por decorrência, né? Espírito harmonizado, corpo harmonizado. É quase que consequência. Muito bem. Agora a gente vai entrar num tema
chamado Os Possessos. Esse tema começa com a entrada de Jesus e de seus discípulos a Cafarnaum. Também era um sábado, gente, né? E a gente já sabe o que as sinagogas, como elas agiam, né? As pessoas admiravam a doutrina de Jesus porque ele instruía as pessoas com uma autoridade moral. Ele não instruía a pessoa como os escribas, com algo protocolado, com aquela autoridade moral que vinha dele, né? E na sinagoga, quando Jesus entra, tinha um homem possesso. Eles chamavam de possesso toda vez que eles não conheciam a causa de alguém que estivesse doente. Então, era possessão. Está possesso de um espírito, é um espírito mau, que vinha do demônio, conforme eles tinham, né, esse entendimento. Era um espírito impuro, como eles diziam. Então, Jesus entra, né, vê um homem possesso de um espírito impuro, e ouve desse espírito: o que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Isso é uma pessoa falando a Jesus, que estava, segundo todos, tomado da possessão de um espírito impuro. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. E num minuto, aquele espírito impuro faz o homem se agitar em algumas convulsões violentas e sai do homem. E todo mundo fica ali na sinagoga surpreendido. Então as pessoas falavam: que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhes obedecem? Quer dizer, quem é essa criatura? Vocês imaginam? A gente está vendo isso como um fato da história, como se fosse: olha, aconteceu lá atrás, diz a história que... Mas vamos viver naquela realidade. Devia ser algo extremamente contundente, conflitante e difícil, né? Porque eles viam as coisas acontecendo. E aí, tendo ele saído de novo, apresentaram-lhe um outro homem mudo, também possesso, né? Só que esse era mudo. E expulso o demônio, o mudo começou a falar. E o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Quer dizer, aí já era, vejam a proporção. A gente estava falando lá na Galiléia, Cafarnaum, de repente em Israel, né? E os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele os expulsa. Olha o contrapeso. Então, Kardec consegue discorrer, né, várias outras situações como essa, dele tirar esses espíritos impuros com uma palavra, com uma ordenação mais severa, que era assim que Jesus fazia, né? E, de novo, trazia um outro espírito que estava impuro. E Jesus, de novo, fala para eles: ó, gente incrédula, né? Porque os discípulos trazem a Jesus uma outra pessoa possessa, o espírito de uma outra pessoa possessa, que espuma, arranja os dentes e fala: nós não conseguimos expulsar o demônio do corpo dele. E aí Jesus fala assim: ó, gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Vejam, como é que nós vamos entender a palavra vos suportarei? Ou seja, Jesus já estava cheio de suportar os discípulos? Não. Não é, eu não te suporto, não posso nem te olhar. Não. Suportarei no sentido de ter que dar suporte. Até quando precisarei vos dar sustentação, suporte, onde está a fé que vocês precisam desenvolver. Então, faz toda a diferença, gente, a análise do termo na acepção da palavra.
Porque, com certeza, a gente fala, mas Jesus falou para os discípulos, até quando terei que vos suportar? Não, ele falou, até quando preciso eu ficar dando suporte e sustentação a vocês? Vamos lembrar de uma citação de Jesus que não está aqui, mas que ele dizia aos discípulos, podeis fazer muito mais do que eu, não só o que eu faço, muito mais. Então, ele queria que os discípulos tivessem essa crença, ele queria que os discípulos tivessem essa força. E a uma palavra de Jesus, o espírito lá deixava o corpo do possesso, né? Então, isso é muito interessante. O pai que acompanhava esse menino, que era possesso desde que era pequenino, o pai pede muito para Jesus, fala, Jesus, tem compaixão da gente, socorre-nos. E vejam as palavras que Jesus fala para esse pai. Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu vou repetir. Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Onde está a nossa crença? Como está a nossa crença? Olha, Jesus disse essa frase, não disse, ele não fez um discurso. Ele pediu que aquele pai acreditasse. E, obviamente, né, o pai falou, Senhor, eu creio, né? Mas ajuda na minha incredulidade, quer dizer, olha a situação, né? E a multidão ali toda vendo, o espírito sai do corpo da criança e de novo, mais uma cura, mais um feito, né, que acontece. E aí, os fariseus diziam, de novo, que Jesus expulsava os demônios, e aí eles não mais falaram com o auxílio do Satanás, com a ajuda de Belzebu, que era o príncipe dos demônios na crença deles. E Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes, todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divida contra si mesmo não pode subsistir. É lindo esse ensinamento, porque Jesus queria mostrar que como que ele podia, em nome de um demônio maior, expulsar outros demônios? Isso se acabaria. E aí ele compara, todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir, né? Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como poderá seu reino subsistir? E se a gente traz esse ensinamento para o mundo que a gente vive hoje, um mundo com muitas dissidências, né? Com muitas fontes contrárias, nós não vamos entrar em detalhe de nada. Nós só vamos pensar como o mundo se apresenta diante das nossas vistas hoje e quanto a humanidade precisaria estar unida e não dividida. É só para a gente assim, falar, meu Deus, como a gente aprende. Cada coisa, Jesus não falou, não era disso que ele estava falando, ele estava falando daquela situação específica, que era em nome de Deus que ele fazia o outro ficar bem. Porque se fosse em nome do demônio, logo tudo acabaria. Demônio contra demônio, inexiste. Mas pega isso, traz para a nossa vida hoje. A humanidade que a gente vive conturbada, pesada, desunida. Quantas bênçãos nós temos de poder, gente, olha, numa segunda-feira estarmos em 15, 20 pessoas e estudando, tentando entender mais, porque a gente vai tirando das coisas. Não tem nada a ver com o contexto de hoje, mas olha que aprendizado traz para nós. Repetir a frase, todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado. Uma cidade não consegue se manter dividida, imagina o país, imagina o mundo. Mas vamos em frente. Com as curas
as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Então, o que Kardec quer dizer? Primeiro vem as curas, né? Que traduzem os grandes feitos de Jesus. Em seguida, vem a relação dele em libertar os possessos. Então, libertação de processos e curas fazem junto um arsenal de informação, trazem juntas um arsenal de informação que mostra a importância de tudo que ele realizou. Claro que nós sabíamos muitas dessas coisas, claro que outras tantas nós não sabíamos, né? Mas lembrando, as pessoas atribuíam a atuação do demônio a todas as enfermidades cuja causa não era conhecida. Por exemplo, a mudez, ninguém sabia porque alguém era mudo. A epilepsia, a catalepsia. Então, o que isso prova? Que existe uma inteligência maior acima de tudo. Essa inteligência que está lá oculta, né? Porque são múltiplas curas obtidas, até em centros que nós podemos testemunhar, curas de pessoas que nós vemos chegar de um jeito, sair de outra maneira, né? Pela evocação e pela doutrinação de espíritos, o mundo cheio de tempos, uma humanidade sem alma, vazia de complicado. Isso aí, a Cléo está pondo lá uma reflexão dela, que é isso aí, precisamos pôr mais significado nas coisas, concordo. Mas lembrar quanta coisa, às vezes a pessoa não toma uma medicação e é curada, às vezes é uma assistência espiritual e a pessoa melhora, né? Então, o que isso de novo mostra para nós nesse estudo da passagem de Jesus pela Terra? A imensa superioridade de Cristo. Essa superioridade de espírito, gente, é que fazia Jesus ser, como é que se fala? Um espírito que lhe dava autoridade, né? E diz que quando um espírito tem autoridade moral, não é autoridade de autoritarismo. A gente já falou disso em outras aulas, é autoridade moral, diz que os possessos, os espíritos imperfeitos, ou os demônios, como chamavam antigamente, eles temem, eles não querem ver, eles não querem estar diante de pessoas que tenham essa autoridade. E pelo que a gente estudou aqui, gente, tudo indica que no tempo de Jesus quase se deu um grande número de, como diz Kardec, quase que uma epidemia de possessão e obsessão lá na Judéia, né? Ele fala, era grande o número de obsediados e possessos, donde a oportunidade que Jesus teve de curar foi muito grande. Por quê? Ele conseguiu curar muita gente. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões, sem apresentarem caráter epidêmico. Olha que interessante a visão do Kardec lá em 68, e num termo que para nós hoje é tão comum, que a gente fala toda hora. As obsessões individuais são frequentes e se apresentam sobre os mais diversos aspectos. Podem ir desde uma coisa danosa, um impacto danoso à saúde de uma pessoa, ou pode afetar afecções orgânicas já existentes. Quer dizer, não é isso que ocasiona a afecção, mas isso estimula, isso faz esse problema de saúde, afecção, não infecção. Isso faz esse problema de saúde ficar evidente, né? Então, ele diz assim, um dia virão incontestavelmente a ser discutidas as causas patológicas que requerem a natureza desse tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga a nova senda à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar o êxito até onde, aquele momento, os esforços tinham sido em vão, né? Por quê? Porque eles não atendiam a principal condição,
combater a causa do mal. E aí a gente vê que esses processos obsessivos realmente eram os processos que afetavam a alma. Por isso que tinham que curar o mal estava lá, na raiz, na alma, não estava em uma afecção ou em um problema de saúde que se manifestava. Está lá dentro, né? Está lá no interior. Agora a gente vai falar das ressurreições. Nós vamos ver 2 tópicos hoje, e aí a gente deixa o final do capítulo 15 para o próximo encontro. Mas as ressurreições também são bastante aqui argumentadas pelo nome de ressurreição. Na verdade, é mais fácil falar a cura, porque as pessoas que Jesus, que aqui constam, né, no item ressurreições, elas ainda não estavam mortas. Nós já sabemos, nós já estudamos que para ser constatada a morte, precisa romper todos os liames, né, dos nossos órgãos vitais e não cessar mais nada, o perispírito vai se desprendendo. Enquanto ainda existir um sopro da vida, mesmo que a pessoa esteja adormecida, a vida ainda existe. Então, não é ressurreição. Na verdade, trata-se de uma cura. Mas vamos lá. A filha de Jairo. Aí Jairo era uma pessoa, né? Mas Jairo era o chefe da sinagoga. Imaginem só o chefe de uma sinagoga recorrer a Jesus porque a filhinha dele estava morta. E ele vai e procura Jesus. E é isso que a gente faz. É no desespero da busca, da ajuda, que a gente fala, Deus me acode, me socorre, me ajuda, me dá luz, me dá força. Então, Jesus estava desembarcando ao redor de uma multidão muito grande, já do outro lado da margem do rio, quando chegou até ele Jairo, que era o chefe da sinagoga, e se colocou aos pés de Jesus, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Venha impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele. Vejam, chefe da sinagoga. Nem sequer Jesus questionou. Jesus simplesmente seguiu o Jairo, né? Foi com ele e acompanhando, e a multidão ia atrás, seguindo. Quando Jairo ainda estava conversando com Jesus, dizendo que a menina dele já praticamente não tinha mais vida, vieram alguns dos seus subordinados, dos seus colaboradores, e disseram: Jairo, tua filha está morta. Por que has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Ou seja, não tem mais nada a fazer. A menina já morreu. Jesus, porém, ouvindo, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. Opa, ele falou uma coisa parecida para o pai daquele menininho que tinha o corpo possuído. O que ele falou? Para a pessoa crer. Para a pessoa, vamos pegar a frase: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. E agora o mestre repete para o Jairo: não te aflijas, crê apenas. Não te aflijas, crê apenas. Quantos de nós agora podemos estar com o coração mais aflitos? Não importa os motivos, nós temos as nossas razões, as nossas preocupações, as nossas inquietações. E quanto não vale imaginar Jesus dizendo para nós, neste momento: não te aflijas, crê apenas.
E a ninguém permitiu mais Jesus que fosse em frente, depois que aquelas pessoas falaram que a menina já morreu. Ele pediu que Jairo estivesse com ele e foi acompanhado de 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, os irmãos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu uma aglomeração de pessoas que choravam, que gritavam, que faziam um maior alarido. E aí Jesus disse-lhes: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, ela está apenas adormecida. Gente, olha o poder, né, dessa criatura, olha a luz. Aí zombaram dele, porque todos já tinham visto que a menina estava morta, né? E ele pedindo que todo mundo saísse, foi com o pai até onde estava a menina, pegou-lhe na mão e disse: Talita cumi, que significa: minha filha, levanta-te, eu te ordeno. E no mesmo instante a menina se levantou e pôs-se a andar, pois contava ainda apenas 12 anos, e todos ficaram maravilhados e encantados. Ele fez a ressurreição da filha de Jairo? Não, ela não havia morrido. Ela ainda estava naquele processo. Não vou contar a história da minha vizinha, que levantou do caixão, não vou, porque já falei bastante vezes, mas não tinha morrido. A morte só se efetiva de vez, só falta 5, Sandra. Vou correr. Não vai dar tempo. Muito bem. A próxima história é do filho da viúva de Naim. De novo, depois você conta a história da sua vizinha? Eu não contei? Eu já contei muitas vezes. Não conheço. Nem que você abra para dar 10 minutos hoje. 10 só, eu não vou usar os 40. Eu acabo aqui... Eu não acredito que ela levantou do caixão. Mas eu já contei. Pelo amor de Deus, eu não conheço. Deixa eu acabar aqui, que agora eu não posso. Espera que eu conto. Tá. De novo, o filho da viúva de Naim. Naim não era uma pessoa, Naim era um lugar. Olha que interessante, né? Aqui a gente já vê o filho da viúva de Naim. A gente pensa que a mulher era casada com Naim, ficou viúva dele. Não. Naim era o nome de um lugar. Olha que interessante. Muito bem. Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim, acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. Quando ele estava perto ali da porta, do portal da cidade... Obrigada, Sandra, você vai enviar outro link, isso é lindo, prometo ser bem rápida. Quando ele estava perto da grande porta da cidade, ele viu que levavam a sepultar um morto, né? Que era filho único de uma mulher que era viúva. E essa mulher estava acompanhada de um grande número de pessoas. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o caixão e os que o conduziam paravam, porque as pessoas carregavam o caixão pelas ruas, tá? Não tem aquele carro que é bonitinho agora, assim, pum, era na mão mesmo, até onde fosse enterrar. Então, disse ele: levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente, o moço sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E o rumor desse milagre que ele fizera em plena rua, né, se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões. Então, veja, seria contrário à lei da natureza, só para a gente entender. Quem está aí agora? Diego, já está todo mundo? Não. Não, ele está sozinho. Você está indo buscar a Alice, né? A Alice está no carro, né? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Essa aí está de bem com a vida. Linda. Olha aí, seria contrário à lei da natureza e, portanto, aí sim seria considerado um milagre o fato de fazer voltar à vida uma pessoa que já estivesse morta,
né? Mas a gente já sabe que não tem mistério, que não tem milagre, que tudo tem explicação para isso que se chama ressurreição que Jesus praticou. Porque eles dizem, se hoje Kardec está escrevendo o livro em 1868, e ele fala, se mesmo na atualidade as aparências enganam muitas vezes os profissionais, imaginem quanto não era mais frequente que acidentes dessa natureza acontecessem naquela época, que as pessoas não tinham, assim, acesso a nada, as pessoas não tinham nenhuma precaução, né? E o sepultamento era imediato, morria e pum, enterrava. Imagina o que não aconteceu naquela época, se hoje ainda pessoas que são dadas como mortas não estão mortas efetivamente. Então, Kardec explica que o próprio Jesus declara em relação à filha do Jairo que a menina não está morta, está apenas adormecida. E como Jesus tinha um poder fluídico muito especial e muito grande, nada de espantoso havia em que esse fluido vivificado, né, e acionado pela vontade forte da prática do bem que Jesus tinha, reanimasse um corpo em torpor ainda, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Então, gente, importante lembrar, a morte só acontece quando se rompe o laço perispirítico totalmente, né? Para os homens daquela época, que consideravam